Já tem uma curtida, ou foi eu sem querer? Pronto. Eu acho que tá gravando. Se não tiver, não tem problema não. Não, já tá ao vivo já. Eita glória. Amém? Estou aqui com o roteiro das perguntas. Eita Jesus. A paz do Senhor, senhores, Paz do irmãos. Senhor. Paz do Senhor. Irmã Edneide, né? É, Irmã Edneide, irmão João Selon, irmão Jefferson e eu, Caleb. A mediação aqui. Esse que vos fala, exatamente. A gente está estudando Romanos 9 e eu vou só orientar aqui para a gente falar sobre esse capítulo tão importante, né, irmão? Eu não vou falar que é polêmico não, mas vou dizer assim, porque tem muitas polêmicas envolvendo ele, né? Ele não é polêmico, a gente polemiza. Ele é verdade. Um capítulo muito esperado, que vai falar da soberania de Deus, da eleição, né? A mensagem que Paulo fala que a eleição ela não vinha só para Israel, também tinha, ele fala também que dentro do Israel humano, nem todos são Israel de Deus, né? E ali também tem o Israel de Deus, e fora do Israel físico, físico quer dizer o Israel nação, né? Tem o Israel de Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, irmão Josemon, no versículo, aqui fala eu deixei aqui já tudo organizado. O versículo 1 ao 5 fala sobre a dor de Paulo. Pode ser o Felipe. Graça e paz, seja bem-vindo. Começamos agora. Ele fala sobre a dor de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Paulo expressa sua profunda tristeza pela rejeição de Israel a Cristo, apesar de serem um povo escolhido de Deus. Eu acho que é interessante a gente, já para pavimentar o caminho para esse capítulo, deixando bem claro do que o apóstolo Paulo quer falar aqui no capítulo 9. Sim. O apóstolo Paulo, no seu núcleo do capítulo 9, está falando de judeus, israelitas, nação, povo. É isso que ele está falando no capítulo 9. Obviamente que ele lá, mas a gente vai ver que ele vai colocar os gentios aqui. Né? Mas o apóstolo Paulo está falando dos judeus. Para a gente deixar bem claro. Sim, você está falando para especificar que a mensagem foi para os Isso, judeus. exatamente. Né? A gente está ainda em capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo está tratando com o povo. Sim. Por isso que no início ele estava triste por causa da E rejeição. aí onde entra muitas controvérsias e muito ponto divergente de interpretação. Porque muitos atribuem isso aqui é para todos. Não é. E não é, ele está falando especificamente para Israel, o povo de Deus. E a gente vai ver bem, quando a gente vai começar a ler, ele vai deixar bem claro, tem como dizer que não é. Ele vai deixar bem claro que é como dizer já no início do capítulo. E é bom deixar claro que pode ter sim uma aplicação para a igreja de hoje, porque isso é uma figura do Israel de Deus também. Nem todos que hoje se acham povo de Deus também não são. Inclusive, ele vai explicar isso lá no capítulo 11, né? Ele vai lembrar do capítulo 11. É o futuro de Israel. Vai falar sobre isso. Mas queira ou não queira, tem uma mensagem Tem sim, tem. para aqueles que não são Israel, judeu da época. Essa mensagem. Não, ele vai colocar aqui nessa salada, ele vai colocar os gentios. Sim. Ele não está escolhendo os gentios. Mas a mensagem primária, quem está aconselhando pelos judeus, Isso que você está falando, eu estava meditando em casa também, sabe? Para que fica bem claro que aquela mensagem, realmente, eu estava meditando isso que ele está passando, eu também estava refletindo, que existia uma urgência dessa mensagem naquela época para falar o que de fato é ser povo de Deus. Não é? Aí às vezes dá a impressão que Deus é uma pessoa sem amor, sem sentimento, que escolhe aleatoriamente. E outra coisa que as pessoas às vezes tiram nesse texto é a natureza de Deus, a natureza amorosa de Deus. Tipo assim, como se Deus escolhesse, eu quero você e não quero você porque eu quero. Isso, aí você fala, Caleb, Caleb, ó, Deus, ele não dá satisfação a gente, mas a gente não pode ler um texto tirando a natureza de Deus, que é uma natureza de amor. É questão de eleição, né? Da eleição. A gente concorda que Deus ele não precisa dar satisfação porque todos estavam condenados. Então Deus escolheu nos amar, ele tem essa soberania, Deus escolheu nos livrar, não é? É uma escolha dele, é nesse ponto que vem a soberania. Mas
eu não enxergo Deus dessa forma, tipo assim, não, eu quero Caio, mas não quero Felipe. Por quê? Porque eu não quero. E você não encaixa isso na Bíblia, você não vê isso, porque Deus ele é movido por amor, porque ele é amor. E a Bíblia Você aceita que eu morri por uns e outros não, né? Hã? Você aceita que eu morri por uns e outros não. Isso. Mas é aí que está. Porque assim, esse é o problema de se olhar as escrituras com um viés, já com uma visão pré-determinada, causa isso. Porque quando a gente lê as escrituras, acho que fica bem claro de forma inequívoca que Jesus morreu por todos. Só que a gente tem uma linha teológica que diz que não. E a morte de Cristo ela foi limitada apenas para aqueles que Deus escolheu salvar. Por quê? Porque você já está com esse viés. Você vai olhar as escrituras, então você lê as escrituras querendo encaixar a escritura no seu viés teológico. E não querendo encaixar a sua teologia nas escrituras. Então tudo que você vai, os pessoas fazem isso aí depende de qualquer ponto específico da teologia, qualquer um que tem um viés, ele já vai olhar as escrituras já com esse viés. Então, mas aqui está dizendo que Israel já estou dizendo, Jacó e Esaú. Então aqui é duas pessoas, ele está falando de indivíduos que não é. Por quê? Porque ele já está olhando para essa lei. Já tem um conceito já pré-determinado. Então tudo que ele vai olhar as escrituras já está com essa lei. Já está com o olhar dele, a exegese dele, já está contaminado. Então por isso que é bom a gente se disciplir, olhar os textos e tentar aplicar tudo. Claro. Porque até para isso, no momento oportuno, eu vou falar sobre isso. Foi criterioso. A escolha de Deus ela é criteriosa. Não foi aleatória. Ele sabe por que escolheu Jacó e não Esaú. Ele sabe por que escolheu Porque ele já previu, né? isso. Já previu. Ele sabe por que escolheu Isaac e não Ismael. Ele sabe por que isso. E aqui, Tem resposta para isso. quando ele está falando, ele está citando aqui o indivíduo, quando ele está citando o indivíduo como referência de povo, De povo. e não como o indivíduo de fato. É isso que a gente vai ver aqui. E o objetivo dele, a mensagem dele, é tanto que a mensagem dele falou, eu chamo povo quem é povo, quem não era povo, ele fez povo. Então o que acontece? Perceba que a intenção de Deus é para explicar, eu quero ele, você não queria, mas eu quero. É sempre no sentido de alcançar mais pessoas. E não de reduzir. Não de excluir. Não de excluir, porque dá uma impressão tipo assim, eu não quero você. Não, Deus ele estava dizendo assim, meu amigo, ninguém queria Caio, mas eu quis, e eu escolho, e eu decido quem eu quero. Foi nesse sentido, mas perceba que a mensagem da predestinação que as pessoas falam é mais no sentido de isso nos dá uma ideia. Não estou dizendo que eles pensam assim, não. É no sentido de exclusão. E aí a gente falou, né, do capítulo passado, quando ele está com o tema da adoção, né? Quando o apóstolo Paulo trata do tema da adoção no capítulo 8 de Romanos, aquilo tinha um entendimento bastante claro para quem era do convívio, né, de Roma. As pessoas entendiam que ele estava, os gentios entendiam. Então, aquilo que os gentios ficou bem claro. Então, essa mensagem aqui para os judeus também ficou bem clara. Essa mensagem do capítulo 9. Da mesma forma que no capítulo 1, o termo adoção, a gente já tratou isso no estudo passado. As pessoas, os romanos entendiam o que o apóstolo Paulo está querendo falar. Os judeus também vão entender essa mensagem que o apóstolo Paulo está no capítulo 9. Claro. Porque a gente, como a gente falou, veja que o apóstolo Paulo sempre vai fazer essa dobradinha. Desde o capítulo 1, Deus e Jesus. Sempre está colocando isso. Porque essa era a divisão que existia. Só existia judeus e gentios. Então ele vai tratar da divisão que existia, judeus e gentios. Ele sempre vai tratar disso aqui. A cada do vamos dizer isso, é um tratado teológico exatamente, dos judeus e gentios. E aqui não é fugir, está por todo lugar tudo isso. Aí você tem aquela ideia, né? Eu sou judeu, eu sou filho de Abraão, né? Recebendo direto da promessa, mas Paulo diz aqui que nem todos que são judeus de verdade, né? Tem explicação para isso, tem explicação para isso. Ou seja, Todos são. fazer que é crente, né? Exato. Eles podem não ser. E aí, Salomão, fala aí sobre esse versículo 1 ao 5. Leia do 1 ao 5 para a gente. Você quer que eu leia? Por favor. Pronto, do 1 ao 5 vai falar exatamente dessa indignação de Paulo, essa tristeza, né? Que diz assim, irmãos: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-lhe testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Deixa bem claro, deixa os parentes da carne. Judeus. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória,
e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Veja só, irmãos. Nesses primeiros versículos, a gente vê a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo já começa a introduzir a fidelidade de Deus. Quase a nossa de filhos, o culto, a promessa, os conceitos, a lei. Ele está falando aqui da fidelidade de Deus com o povo dele. E aí, porque ele está introduzindo, ele vai ver, quando eu tiver corrigido, ele vai ver porque ele está introduzindo a fidelidade de Deus. Porque ele vai dizer, então, da parte de Deus não houve falha, o problema não está em Deus. Da parte de Deus, ele cumpriu a sua parte. A fidelidade da parte de Deus. Só que o problema está em vocês. E aí ele vai explanar o problema de estar longe de Deus. Sim, sim. Interessante que começa assim, ó. Em Cristo diga a verdade, não minto. Será que Paulo era mentiroso? Com certeza aqui foi um tipo de defesa, porque ele já estava sendo acusado de abandonar, de desqualificar, de jogar para trás toda a promessa de Deus os judeus, os israelitas. E geralmente quem batia para o judeu, né? O interessante é que ele é tratado como alguém que desprezava a lei, tudo isso, aí ele reafirma que não, é de vocês isso aí, uma promessa, a lei. Tudo isso é de vocês. Não é de outros países, não é de outros, é de vocês fazem parte. Só que o problema é que vocês não entenderam agora exatamente de Deus. Ele lança em rosto isso, dizendo que ele tinha uma tristeza, versículo 2, tinha uma tristeza contínua, uma dor no coração, porque ele mesmo queria e desejava ser separado, no original de ser maldito, anátema de Deus, por causa deles. Se isso o pudesse ajudar de alguma forma. Olha só a clareza de Paulo, porque realmente vocês sim eram para ser o povo de Deus, porque vocês têm a glória dele, e que glória, hein? É o povo eleito direto, né? Direto. De fato, a eleição, exatamente, a eleição aqui, Direta. é isso que ele está tratando. Eu quero, ele dizia, eu vou formar um povo meu, e formou esse povo. Deu a lei, deu a forma correta de adorar ele. Uma nação, né? Todo um caminho traçado. Andem. E não andaram. Então vocês estão fora. Agora é engraçado, E né? rejeitaram, né? Não, é engraçado que isso que Jefferson Rejeitaram falou, tá? Cristo. Rejeitaram. Quando fala de eleitos na Bíblia de Moisés, fala da nação, né? Sempre nação. Nação, né? Aí é engraçado que quando é para tratar. Eleito, na Bíblia sempre é grupo. Exato. Sempre é coletivo. Embora Deus pode tratar com alguém de forma eleita no sentido de indivíduo, mas o indivíduo está no coletivo. Ou seja, o micro, ele sempre está dentro do macro. Pois é. Agora eu acho interessante é que como é que a pessoa pega uma linguagem de Deus sempre para um povo. Porque antes de Cristo, todos os israelitas foram ao encontro de Deus? Não foram. A eleição, Deus entregou a eleição àquele povo. Esse é o meu povo. Mas quem não era povo, Deus apartava logo do meio. Deus separava logo. Quem não era deles. Exatamente para tornar o povo íntegro. Quando o povo se corrompia, Deus tirava do meio do povo. E restaurava o povo. Aí hoje em dia, por que as pessoas associam a eleição a um indivíduo? Não é? A uma pessoa, não, eu sou eleito, você é eleito, sempre que a eleição sempre é relacionada a uma nação, ao povo. É equivocado, porque ele fala um motivo aqui, ó. A minha tristeza e a minha exposição de colocar no lugar para tentar ajudar vocês é porque vocês são meus parentes segundo a carne, ou seja, são meus parentes de forma humana, de forma terrena. Vocês são meus parentes. E todos esses parentes são israelitas, dos quais esses israelitas é a adoção, é a glória, os concertos, a lei e o culto, que é a forma de adorar. Por tabela, todas as promessas, dos quais esses são o glorioso passado dos patriarcas, como também é a linhagem de Jesus Cristo segundo a forma terrena. Então não é pouca coisa. Então esse versículo 5 termina nisso, porque do quais são o passado glorioso e também Cristo segundo a carne. No caso aqui é bem explicado, muita gente pula esse versículo, principalmente os judeus. Ele está falando aqui é de Cristo,
segundo a carne, o qual Cristo é sobre todos. Ele é Deus, bendito eternamente. Ele está falando de Cristo. E eu já entra no versículo 6, né? E tem essa questão da rejeição, né? Então, esse comentário bíblico aqui, o comentário bíblico diz que os judeus pensavam que Deus tinha rejeitado eles, né? Tinha deixado eles de lado. Porque não estavam acontecendo as promessas que diz aqui, ó, sobre isso. Né? Pois Paulo está lutando aqui com o problema do movimento pelo qual Deus aparentemente colocou de lado o seu povo, Israel. Felipe, senta aqui, ó. Quem captar mais sua voz quando você vai falando. E Fica aqui, da outra vez que eu gravo ouvir, sua voz está bem clara. os objetivos, peraí, aí diz aqui, ó, teriam falhado o chamado e a promessa de Deus, que é no versículo 6 aí, né? Isso, Vai, vai, da Vamos chegar aí agora. E com isto, ele teria provado ser injusto, mas chamar isto de uma teodiceia é imaginar que nós podemos justificar a Deus, quando na verdade Deus não responde aos homens. As coisas funcionam ao contrário. Os objetivos e os caminhos de Deus transcendem a razão humana. Claro. E se não fosse assim, Deus não seria Deus. Ou seja, aquela questão, por que Deus não me responde e tudo mais? Mas só que Deus não trabalha assim, Deus trabalha, né, isso de modo transcendente. Ele transcende para dar resposta a alguém, né? Aí vem os mistérios de Deus, né? Claro. Toda essa questão é porque quando Paulo apresentou isso, causou tipo assim um ciúme. Como é que pode agora? Esses aí são povo e nós não, porque nós somos os eleitos. Não precisa fazer nada. Não precisa da lei, não precisa ser circuncidado, não precisa de nada, não precisa descender de Abraão. Como assim só a fé? Agora esse povo que não era povo só precisa da fé? Não, está errado. Porque, Não é assim. porque a resposta está no fim do versículo 5, dos quais vocês são a família de Cristo segundo a carne. E esse Cristo é sobre todos. Ele é Deus bendito. Então se vocês não reconhecem isso, Está fora. fora. Está fora. Se reconhecer, está dentro, porque esse povo agora reconheceu. É. Do E aí- 6, amados, do 6. Vem ao 6, 7, 6, 7, 8, tá bom. Porque a divisão que eu fiz foi de 6 ao 13, mas eu vou ler esses 3 versículos. Lê, porque a gente, vamos tentar. Você prefere que eu leia É, até o 13? não, até o. Vamos tentar de forma mais Tá? pausada para a gente entender o Tá certo. raciocínio aqui. Tá certo. Irmão, eu vou ler do 6, para quem está acompanhando, do 6 ao 8, né? Isso. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são E aí israelitas, vai explicar o porquê do sobre isso. nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. E o 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Pronto, vamos lá. A gente vai entender. Agora o apóstolo Paulo ele começou seu argumento dizendo, ó, Cristo, vocês são descendentes segundo a carne. Aí é que começa aqui, ó. Porque nem todos que são de Israel são israelitas. Ou seja, nem todos que fazem parte do povo eleito é de fato eleito. Aí vai explicar. Por quê? Porque não é por causa da descendência de Abraão, por ser descendência de Abraão, ou seja, por ser da linhagem de Abraão. Ou seja, não é do nascimento natural, que Jesus disse lá, está lá em João capítulo 1. Não é da carne. Não é da carne e do sangue, é do Espírito. E aí quando Jesus fala, ó, se um filho libertar, vocês estão livres. Eu mas peraí, como assim? A gente é descendente de Abraão, nós somos escravos de nada. Nós somos livres. Ou seja, vocês não entenderam, posso estar dizendo, vocês não entenderam, não é essa descendência carnal, não é esse nascimento natural. Aí ele vai aí o versículo diz, ó, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Por quê? Porque em Isaac será chamado de descendência. Porque Isaac nasceu através da palavra. Então, quem é os filhos de Deus? A gente falou, tá? Tem nascido da palavra. Nós somos filhos de fato, somos nascidos da palavra. Ou seja, da mesma forma que Isaac ele nasceu através da palavra de Deus, ou seja, já é uma tipologia, já é apontando para o novo nascimento, nós também agora através da fé que nascemos de novo, somos nascidos através da palavra de Deus. É esse o nascimento que ele está dizendo aqui. É essa a descendência. É como ele fala no
4. Aqueles que são, são da fé, são descendência de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi justificado pela fé. Vocês estão se gabando por isso aí, por ser descendência de Abraão. E aí ele vai continuar aqui no capítulo depois. Pois é, vai continuar, porque até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Olha o que foi dito aí no final do que leu. Em Isaac, né? Que vai ser a descendência. Porque Isaac é da promessa, não é verdade? Só que o problema continuou. Não foi todo mundo que nasceu de Isaac que também estava lá. Muita gente também dançou. A linhagem de Esaú. Não, você vê o cuidado de Deus com a descendência de Israel, com a formação de nação. Perceba que a nação, qualquer um de nós aqui, se Deus não tivesse falado, ele diria, Deus vai abrir mão, largar a mão desse povo. Vai. Mas porque existia um propósito além nação, por meio daquele povo, que era salvar, ganhar alma. Jesus viria daquela nação. Se não me engano, Isaías profetiza isso. Se não fosse o remanescente de Deus, ai de nós, seríamos como Sodoma e Gomorra. Acabou. Mas sempre ele separa o remanescente. Depois a gente tem um critério. Sempre tem. Vai ter sempre Engraçado uma que, separação. se você olhar pela história dos reis corruptos, prostitutos, assim, ferrando de Israel, não estou falando dos pagãos não. Sempre levanta um temente a Deus para restaurar e continuar o caminho, né? Aí, então assim, é aí que entra a soberania de Deus e a questão da escolha de Deus em eleição. Ele sempre levanta alguém para poder restaurar aquele povo, né? Quem não é povo, ele é levado, porque perceba que ele é destruído, mas Deus sempre levanta um remanescente. E aqui no versículo fala do fim da promessa, né? Quando ele não levanta, ele usa do jeito que ele quer. Teve uns que não foram levantados, mas ele usou. Assim mesmo para a proposta dele. Eles reis que não foram levantados, não foram convertidos, mas mesmo assim Deus usou ele para a proposta. Não, Deus falou aqui, até nesse texto fala que tem pessoas que não são nem do povo de Deus, Deus levantou. Ele usou Faraó, chamou Ciro meu ungido. Nabucodonosor. O tratamento que Deus teve na Nabucodonosor parece de um Deus, de um crente. Humilhando, abatendo, exaltando. E eles, Meu servo, só chama de não é meu servo. É nisso aí que eu vejo a soberania de Deus. E essa questão do crer, né, que diz assim: mas pela promessa de Deus, Deus é livre para declarar quem é Israel. E nem todos os que são de Israel são israelitas. Ou seja, Deus aceita todos os crentes. Como foi falado pelo irmão, né, Jeff? E aqui, não é que Israel, Deus não deve contar mais a Israel em tipo de nação. O apóstolo Paulo está e ele, só isso não basta. O outro extremo também não é verdadeiro, né? Ou seja, isso é bom porque Deus fez um pacto com vocês, nações, promessas. Tem a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus. Mas não é só isso. Porque isso era um período que Deus estava tratando com Israel. Mas havia uma promessa que ia se cumprir. E a cumprir essa promessa que é Cristo ou descendente, isso aí que você viveu ficou. Agora é com Cristo. Então assim, Israel ele não entendeu isso. O povo nação de Israel não entendeu isso. Infelizmente até hoje não tem. Mas vão entender. Vão entender, de fato, mas assim, você pode ver, se você vê um judeu ortodoxo falando, ele se gaba muito da lei, isso. Até hoje eles se gabam disso. Nós somos povos escolhidos, nós temos a lei. E no judeu, ele tem nojo do cristianismo. Você sabia que Ele às joga vezes pedra, ele joga pedra. o judeu, eu estou pegando gospel, eu estou pegando dois sem ser radical, eu não estou falando de xiita, sunita. Se você pegar um muçulmano que não é radical, um muçulmano que é piedoso, e um judeu, o muçulmano respeita mais os cristãos do que o judeu. Eles têm nojo da história, porque Jesus ali foi tipo o fim deles, né? Um exemplo do que eles pregavam. O muçulmano, ele, sem ser o radical, ele não concorda, mas ele consegue conviver com você. Ter amizade com. Agora, assim, o judeu não. Se você pregar, ele tem nojo de você. É porque muitos acusam, né, que o antissemitismo ele vem do cristianismo. Muitos judeus acusam que o antissemitismo ele nasce com o cristianismo. Né? Falar que os judeus matam Jesus, assim. Então, essa aqui. Faz sentido, esse início de pregação, esse início. Então, isso aí, o antissemitismo nasce aí. É dizer que os judeus matam Jesus. Então, como vocês são uma religião popular, uma religião que
né? Tem dois O ponto que isso mostra, né, esse acontecimento, esse cita daqui, é que quando você está muito preso à lei, você não sabe amar as pessoas. Essa questão aí também que isso mostra. É verdade. Porque assim, realmente isso acontece, realmente isso acontece. Eles vão ficar ali ao seu redor, se for pregar lá em Israel, eles ficam do seu redor e ficam começando a xingar você. Porque a lei só Cala a boca, Criança, meu filho, Porque os menininhos cospem no chão. Os menininhos O que que a lei assustaram. faz é fazer com que eu ache que eu sou muito bom. Esse é o problema da lei. Por isso que ela não justifica. Eu sou muito bom porque eu faço isso. Gente, é o publicano e o fariseu. Olha, eu jejuo, eu dou isso, eu faço isso. Então ele se acha muito bom porque ele faz aquilo. Mesmo que ele fala no exterior, mas ele se acha muito bom. Então a lei só serve para me julgar, para me julgar. Você faz isso, você faz aquilo. Fechando esse problema aí, a questão é a nação de Israel, que, lógico, antes de Jacó era Israel, o povo hebreu, não é verdade? Isso. Que está incluso também na Israel. É óbvio, a nação que no partido de Abraão está incluso a nação. O problema é, vocês são nação, toda nação tem um rei. Vocês serem que rei. Aqui é o rei da glória. Então vocês estão sem rei, não são nação. A nação desse rei é o que segue o rei. E eles não aceitam isso. Vamos ler o versículo 9 então, né? Vai. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó E aborreci Esaú. Esaú. Aí fecha esse assunto aí. E fecha literalmente com chave de ouro. Aí está a prova do critério da escolha de Deus. É bem verdade que aquele, o comentarista da Bíblia diz assim, olha, e até Paulo fala isso, será que o oleiro não tem poder sobre o barro para fazer um vaso de honra e um de desonra? E aí é uma transliteração. O original é um vaso glorioso e um vaso comum. Isso. Nem desonrar, eles desonraram. A transliteração colocou o vaso de desonra, para combinar com o contexto. Aqui de desonrar quem não é de Deus. Mas é um vaso literal especial e um vaso comum. Entendi. Acabou-se. É o oleiro que vai decidir quando faz aquilo. Só para a gente entender que o oleiro tem poder sobre o barro. Mas na verdade o oleiro para fazer vai segundo a sua intuição e inspiração. A escolha é feita na hora. Deus ao dedinho. A gente abre nossa boca, Deus é ontem, hoje e eternamente, e esquece disso. Agora veja que, para ele finalizar aqui, falando sobre a eleição, ele fala que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Ou seja, não por obras. Então ele deixa bem claro que os judeus se gabavam disso. Ou seja, não é porque vocês falam. Aí ele vai utilizar o exemplo de Sara e depois de Rebeca. Por quê? Porque se eles fossem seguir isso aqui, a risca, ser descendência, quem é o primogênito de Abraão? É Ismael, não é Isaac. Então, por direito, É dele. porque o que a Júlia fazendo? Ele estava se gabando por direito. Nós temos direito, porque somos descendência de Abraão. Aí disse, então se vocês fossem firmar nisso aí, se vocês pegar nisso, de fato quem tem direito aqui é os ismaelitas. Porque ele é o primogênito. Irmãos, E exatamente. não vocês. Então, aí vem, por isso tem aqui a eleição. Aí vai citar também Rebeca, como concebeu de Isaac. Por quê? Porque Deus escolhe Jacó e rejeita Esaú. Agora, para quê? Daí, essa Não é é a para salvação. questão. Aí é que tá. Veja aqui. Essa é a questão da religião dele lá. A briga é por um território e não só o território terreno. É só um pano de fundo. Esquecer a nação eleita por direito. Qual é a eleição aqui? Vocês são povo. Aqui não é para salvação, é para que você dê, ela continue a linhagem para que venha um descendente. Um Messias, esse é o propósito que fica da eleição aqui, não é salvação. Gente. Da mesma forma que para Essa nós, Alá é o Deus deles,
o nosso Deus Yahvé é outro Deus para ele lá. Não é o Deus verdadeiro. Olha o problema. Por quê? Porque a promessa está literalmente destrinchada. E eles pegaram a risca essa palavra. Não, ele é o primogênito. Isso é nosso. Isso é nosso. Hoje a vida terrena é um profundo, mas então é religioso e espiritual, sim. Esse termo aqui que a gente, quando aqui no capítulo, versículo 3, que ele fala, amei Jacó e aborreci Esaú, a gente vai ver lá em Malaquias. Só que aqui não está falando do segundo indivíduo. Né? E aborrecer aqui não é odiar, eu amei menos. Eu rejeitei para o propósito que eu queria. Eu queria dar continuidade da linhagem. É isso que Deus rejeitou. Não para o inferno. Então Jacó e Esaú é figura de povo. Jacó aqui é o israelita e Esaú, perdão, é os edomitas. Então o que Deus está dizendo? Exatamente. Eu amei vocês. Como eu amei vocês? Escolhemos o patriarca de vocês. E eu amei vocês. E aborreci os edomitas. Veja só, quem era o primogênito? Mais uma vez eu estou filho. O primogênito era Esaú. Era Esaú. Não era Jacó, era Esaú. Então veja depois que está dizendo assim. A eleição é Deus que escolhe. Essa é a eleição, mas aqui não é indivíduo no sentido para salvação. Deus que é para propósito. A propósito. Então Deus escolheu o indivíduo, mas Deus estava visando nação. Claro. Coletivo. Porque tudo começa no indivíduo. Da mesma forma que Cristo, ele era o unigênito e depois ele se torna o primogênito, dentre muitos irmãos, seja, veja que começou em Cristo. Depois de Cristo É, veio gente, Cristo. vou pegar essa passagem que eu vou falar para a mamãe, para mostrar ela que eu disse a ela que tem mãe. Não é que eu dei outro, mas não, a gente que ela disse que não. Ama assim, Não ama é para assim. dizer, digo, olha, tem. A palavra que aborrecer não é odiar, é amar mesmo. Eu vou passar olha essa palavra para mamãe, olha aí, tem. Agora, Tem, é bíblico. me responda uma coisa. Tem. Mas que gosta Homem não mexa nessas coisas não, faz de conta que ela ama tudo igual. tem. Me responda uma coisa. Mas tem. Mesmo que Isaac sendo filho da promessa, mesmo Ismael sendo primogênito, mas o filho tinha que sair de quem? Como é que é? O filho tinha que sair de quem? Esse foi o critério da escolha. De Sara. Claro, O outro então, era filho da Independente que o outro seja primogênito, mas era da escrava, né? Era da A escrava. promessa foi para os dois. é isso que eu vou explicar agora. Porventura Deus erra? Deus falha? Mas Deus escolhe como Ele quer, né? Deus escolhe como Ele Não, quer. mas Porque veja, por que tem que ser de Sara? Calma. Porque tem que simbolizar o calma, Não, eu estou calma. falando de Esaú e Jacó. Era para o Calma, eleito ser vou Esaú. responder, mas vou responder. O povo seguia Deixa ele Jacó. concluir esse raciocínio para não confundir. Quando eu concluir, vocês vão entender. Mas ele vai ficar falando uma coisa. Isso Mas aqui é não. bem delicado para mexer. Até nessa escolha, Deus escolhe o que Ele quer. Mas não é escolha aleatória. O problema é esse. arbitrária. Não é. Ele escolhe com critério. Ele escolheu literalmente Isaac e não Ismael, porque quem era a promessa era Exato. Isaac. Ismael não. Ele escolheu Jacó no lugar de Esaú, porque ele não ia escolher o seu propósito errado. Isso. Ele sabia, a gente diz, Deus é amanhã, Deus sabe o amanhã. Isso. Ele saberia que com certeza Esaú venderia a sua primogenitura, Pronto. invalidando o seu conserto. Esse está fora. E o fora não é inferno. Fora do propósito. Esse não Esaú. serve para cumprir o propósito. O que zelou pela primogenitura, tanto que a Bíblia ela dá briga para sair. Eu quero ser primeiro. E Sara sabia. Sara não, e Rebeca sabia. Sabia disso. Eu já tinha falado com ela. Sabia disso. Viu? Isso é perfeito, irmão. É perfeito, outra coisa. Jacó desde o ventre já queria ser. E o povo mete o pau na cabeça Deus de vai Jacó. desonrar isso? Não. Ah, E outra coisa, o testemunho da habilidade de Esaú é que ele é um fornicário. Não seja como fornicário Esaú. Então quer dizer, a integridade vinha de Jacó. Estou falando no sentido de integridade de alma para ser quem Deus queria usar. Né? Vamos dizer assim, vinha de Jacó. Agora, Esaú era irresponsável. Sim. As esposas dele perturbavam Jacó, vamos lá, para não errar o povo, perturbava Isaac, Rebeca. Ele era todo errado. Então assim, ele não servia para ser, tipo assim, Deus não ia escolher esse tipo de gente para ser um representante. embora o texto não seja assim explícito, mas de forma implícita, era até corrupto. Ele era. Vou caçar para agradar o meu pai pela bênção, já que eu vi besteira. Isso. É engraçado que ele utiliza esse exemplo, ele utiliza esse exemplo fazendo um paralelo com a igreja.
Então, da mesma forma que Deus sabia como Jacó e Israel iam se portar, sabia como Israel a nação e os gentios iam se portar. Então, ele está dizendo, vocês rejeitaram, vocês nunca fizeram caso disso. A verdade é essa, nunca fizeram. Mas esse povo aí que não era povo, esse povo já previu, já previu, ele traz um paralelo. Oséias previu isso, Isaías Esse povo que previu era isso. povo, eles iam aceitar. Tanto é que a mensagem que os gentios aceitaram. Então ele usa essa figura aqui, Claro. né, de Jacó, de Ismael e Isaac, como um paralelo para traçar em peixe. Claro, claro. Vocês estão se pegando essa questão de descendência de Deus, mas não é isso não. Então vamos acrescentar aqui falar da justiça de Deus, que vai do 14 a 18. Se você quiser acrescentar mais ou ler menos, certo? Vai do 14 a 18, vai falar da justiça de Deus em suas decisões, que é exatamente o que vocês estão falando aí. Exatamente. Certo? Exatamente. E diz assim, aqui Paulo argumenta que Deus é justo em escolher quem ele deseja, usando os exemplos de Moisés e Faraó para mostrar a misericórdia e o endurecimento segundo a vontade divina. Que fique bem claro, irmão. Escolha não é indivíduo, É de povo. Propósito. coletivo, povo, sempre é coletivo, nação, igreja, desde sempre é coletivo. Dentro da escolinha de indivíduos para salvar as coletivas. Dentro da identidade, Eu quero esse bonitinho aí pra escolhi mim. Caleb, porque enfim, eu quero salvar ele, eu quero mudar o inferno. Gente, Não faz sentido. Isso é um Não absurdo. faz sentido. isso contraria a natureza de Deus, isso mancha, matura o caráter de Deus. Porque me desculpa, se isso, lógico que é verdade, mas se isso é verdade, Deus é pior que Satanás. É pesado. É pesado isso. Se é verdade, lógico que Mas, José, é pior que Satanás. Se Satanás parte de Deus assim, é fichinho. Mas- Como é que Deus, olha só, como é que é o contrário? Deus faz a sua criatura e diz que é bom. Tudo que Deus criou é bom. Como é que Deus vai pegar a sua criatura e que ele criou? Antes de criar, antes de fazer, na eternidade Deus já escolheu que ia para o inferno. Gente, isso é muito louco. não, mas deixa eu só colocar uma coisa que o uso da reforma também defende. Deus, presta atenção, vou dizer, Deus não tinha obrigação de salvar a humanidade. Ele não tinha. Não. Vamos colocar assim: todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Mas Deus, que nós conhecemos, escolheu pela sua natureza nos salvar. Mas Aí, então, o argumento é fácil. olha assim, mas todos pecaram, todos estavam destinados a gente tem que reconhecer. Nisso daí os reformados coincidem com a gente. Não, E Deus Deus. é formado, vamos lá. Não, deixa eu só concluir, para não confundir. Estava todo mundo destinado à condenação. E Deus é soberano, Deus, ele, por sua vontade, ele escolheu nos salvar. Pronto, isso aí está posto. Só que, sabendo da natureza de Deus, se partir desse ponto, e Deus fala assim, beleza, eu quero salvar, mas eu não quero salvar Joselão. Por que Deus? Porque eu não quero. Aí já entra em conflito com o início que eu já coloquei. Eu quero salvar a todos. Deus, ele quer salvar a todos. Por quê? Porque ele quer. Aí entra a sabedoria. É o amor dele para tudo. Porque quando o homem caiu, Deus, pela sua escolha, ele foi dizer, eu não quero salvar para esse povo. Mas ele não é assim. Ele escolheu nos salvar, pela sua natureza. Partindo desse ponto, não faz sentido Deus chegar assim e falar assim, não, eu não quero salvar mais Ednei, porque eu não quero, eu não tenho vontade de escolher ela. Não faz sentido. Se o nosso Deus é amor, e ele quer salvar, todo o plano de Deus entregou seu próprio filho para salvar, não faz sentido dele do nada dizer, eu não quero você. Não casa, entendeu? É nesse ponto. Mas assim, Deus, ele é soberano em querer salvar. Isto posto Certo. é falho do argumento. Por Claro. quê? Porque no calvinismo, na linha reformada, a salvação não está dentro da queda, está antes da queda. A salvação está antes da queda? Antes da queda. A escolha de Deus é antes de salvar. Sim. Então é isso que está. Mas eu não estou defendendo o calvinismo. Não, você não está Eu estou falando da queda. Aí que está. Mas o argumento que eles utilizam é falho, porque eles dizem, não, mas Deus não é obrigado a salvar ninguém. Então, Deus pode salvar um e a outro não, porque os outros, eles vão para os seus pecados. Mas não é assim. Porque no calvinismo, na teologia reformada, a salvação não é por causa da queda, é antes da queda. Aí é que está. Porque Deus já Salvação escolheu. também. A salvação, a condenação é antes de qualquer coisa que eu faça. Gente, isso é injusto. Como é que eu vou você? Deus me escolheu desde a eternidade. Todo mundo já está Não é predestinado. presta atenção. Deus me escolheu desde a eternidade para mim para o inferno. Deus já me escolheu antes de nascer. Não, Mas é mas predestinação. Eu estou falando É, dele
eles falam. Não, eu estou dizendo, mas É vamos assim. trazer para a gente aqui, por exemplo. Mas Essa é classe O que é que eu estou querendo dizer? Isso aí é Porque, presta atenção, gente, o traidor foi Deus. Deus foi traído. Porque quando você pega contra Deus, você está traindo Deus. Então, estou dizendo, o traído não tem obrigação de resgatar quem traiu, mas Deus quis, é isso que eu estou dizendo. Deus quis, ele traído. A Bíblia fala que nós éramos inimigos, mas Deus, mesmo assim, então por isso que não cabe dizer que ele seria injusto se ele não me salvasse, porque ele não tinha obrigação de salvar. Mas é que tá, cara. Esse argumento que você está usando é um argumento Porque da teologia reformada, mas mas algumas isso coisas- não algumas é, coisas é foi fácil, sim. viu? Não é. Porque é isso que eu estou Deus dizendo. tinha que me salvar. Não é que tem que salvar. Esse é o problema. Entenda o seguinte, que a salvação inteira não está. A salvação no calvinismo não está, nem o sacrifício de estar antes, gente. É isso que eu estou dizendo. Não é porque eu do pecado. Eu não vou começar porque eu pequei. Você está entendendo isso? Porque cada hora é destinado a isso. É isso. Você está entendendo? Na eternidade Deus já me escolheu para ir para o inferno. Então, não é por causa do meu pecado. Nós estávamos A predestinados para a condenação. predestinação só de. É isso que você está Só entendendo. depois do pecado. Caleb, no calvinismo, Só a depois do predestinação pecado. é antes do pecado. É isso que você está entendendo. Não é depois do pecado. Quando eu falo Não, isso, calvinismo. Gente, Hã? Quando eu falo, eu explico tudo isso. Vai lá, eu quero ouvir. Porque eu, É ainda, antes do pecado. porque eu ainda não entendi qual foi a discordância. Eu ainda não entendi. A discordância minha e com a sua. Porque eu sei. não, mas porque você está usando um argumento seguinte. Não, porque se Deus. Eu estou entendendo que eles falam isso. Porque se Deus escolhe salvar uns outros, não tem problema nenhum da justiça da parte de Deus. Porque aqueles que pecaram vai para o inferno por causa dos seus pecados. Aí que eu estou dizendo. Mas no calvinismo não é assim. Porque eu não vou lutar com os pecados. Tem uma coisa. Já estava tudo decidido. É isso que você está entendendo. No calvinismo já estava antes de acontecer tudo. Antes de criar tudo, acontecer tudo. Já tinha as pessoas que Deus já escolheu para ir para o inferno e para ir para o céu. Esse é o argumento. Então, esse argumento de que Deus poderia escolher depois do pecado, não fora, porque no calvinismo já é antes. Isso já estava todo mundo escolhido há muito tempo. Eu vou ler para vocês alguma coisa que alguns autores calvinistas defendem, vocês vão ficar horrorizados. Claro, Vocês claro, vão ficar porque é horrorizados. absurdo, porque é Eu absurdo. vou ler, peraí, pode continuar. Vou só Isso aí, procurar aqui. deixa eu você vai falar. Olha isso. Mulher, está acontecendo o mesmo problema aqui que aconteceu com os judeus. A gente está misturando as coisas. Deus sabia de tudo que ia acontecer, sim ou não? Sim. Da queda, de tudo. Então, existe realmente um plano preparado desde a fundação de tudo. Para quê? Para a salvação. Não é para a eleição. A gente está misturando isso nesse assunto aqui. Vamos partir, vamos ser redundantes, vamos falar aqui errado. Vamos começar do começo. Né? Adão caiu, e foi o ponto de partida do pecado, sim ou não? A partir dali, todos pecaram e separados estão de Deus. Ou seja, todos estão? Estava em condenação. Condenado. Todos estão condenados, não tem ninguém salvo. E Cristo, Calma, Cristo, para a gente entender, Cristo é. Calma aí, irmão, vamos devagarinho. Calma, a porque gente esse está assunto no é meio, muito a gente delicado. está no meio. Ainda está em Gênesis. Está em Gênesis ainda. Cristo é a sua carta na manga para a gente entender. pelo calvinismo, Cristo não era humano. Nessa época aí, Cristo não era humano. Era uma carta na manga de Deus. Ou seja, o plano preparado. Me respondam. Quando Adão caiu, embora condenado, Deus o condenou? Tentou fazer uma aliança. Amiguinho, não é assim que se justifica, não, meu filho. Eu quero um povo modelo. Agora, vamos começar o plano da salvação. Vamos lá, vamos fazer um modelo de você. Deixa eu lhe justificar. Não é isso que vai cobrir a sua nudez, não. Espiritual. Preparou, matou uma vida. Sim ou não? Tirou uma vida para cobrir a vida que ia morrer. Reconciliação, reconciliou. Deus não, lá na eternidade, embora na sua presciência, sim, ele sabe, Jefferson, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas isso não é uma escolha dele. Mas o calvinismo, deixa eu dar Problema do calvinismo. Não é escolha de Deus. Por isso que eu estou o dizendo calvinismo vem a sua tese, mas não é obrigado nem porque acontece. Por isso, Mas é isso que eu estou dizendo. porque mistura, gente, mistura. Mas é porque esse capítulo que a gente está discorrendo, a gente está estudando,
Esse é o cerne de toda a doutrina calvinista. É. Mas a Bíblia fala que tanto a adoção como a eleição é por propósito. Não estou concordando com isso. É exatamente isso. A interpretação deles é falha. Esse é o ponto. É isso que eu estou desmascarando exatamente a interpretação deles é falha. E é bom a gente colocar isso porque, irmãos, Concordo, mas isso tem que penetrar dentro das igrejas. Me desculpa, se É. você não tiver preparado na Bíblia, você vai cair. Não, Porque irmão. tem muita gente, Uma coisa, você. tem muita gente que está em isso. A gente estuda absurdo. Só uma pergunta. Existe Caim até no dia de hoje? Existe Caim até no dia de hoje? a descendência de Cristo. Não, a descendência não. O pecado Do de jeito que Caim ele não. fez. Deus rejeitou. Até hoje tem pastor que prega que tem uns Caim dentro das igrejas. É, assim, Que não vai pode. ser condenado, Não mesmo pode- sem merecer. Não Porque Caim foi um pode. homicida, né? É, mas, Essa é a questão. mas como sem merecer? Ele mereceu. Foi homicida, né? Ele Ele mereceu. mereceu Não, mas ser está falando da condenado. descendência, né? A descendência. A descendência A dele. descendência. Aí você está Existe falando essa linha. da corrupção Mas vem humana, cá. né? O que é que prendia a descendência de Caim no comportamento de Caim? Para salvação. O que é que prendia? Mas o que é que prendia Não, mas ele? isso aí não. Aí está relacionado a pecado. Se a pessoa vive no pecado, Entendeu? É o pecado, não é a linhagem dele que está condenada, não. De forma nenhuma. Agora, se eles permanecerem na cultura, acabou. É o problema dos judeus. Permanecem naquela cultura. Então, tchau. Eu sei. Salvação, tchau. Eu vou falar. Não, é porque eu quero. Desculpa bater na tecla, quero deixar isso bem claro. Não, mas isso aí Porque eu já sabia que ia chegar nessa isso discussão. não, e a gente tem que ser maduro para tratar desse assunto. Isso tem invadido nossas igrejas. Tem, sim, tem. Tem invadido nossas igrejas. Tem muita gente se enganando. Eu estava vendo o pastor Luiz pregando sobre isso, tem pessoas que estão se matando. Isso Faz sentido, faz é um sentido. assunto. Porque tem pessoas que não sabem se ele é eleito ou não. Olha, gente, é loucura. Existe um dentro deles que defende uma chamada tal da graça evanescente. O que é a graça evanescente? É aquela pessoa que passou todo o tempo da igreja. Você teve aquela pessoa que passou sempre todo o tempo da igreja e no final da vida ou depois ela se desvia? Porque a graça evanescente é uma graça que Deus coloca até um determinado ponto para você. Deus deixa você se enganar achando que você é salvo e vai chegar um momento da sua vida que Deus vai tirar essa graça porque você não era eleito. Porque Deus já escolheu você para o inferno. Então era só uma pegadinha de Deus. Tem gente que se engana com isso. Para a gente isso não pode fazer efeito. Não. Mas pessoas estão se como enganando. também tem outra doutrina por aí que diz que você vai passar Então, 20, vamos 30 anos no erro. Eu vou ler. É por isso que essa questão de israelita e israelita, o ponto de partida é esse. Deixa eu Se ler. você tem um propósito, diz assim, eu vim dizer assim, irmão, Vamos se presos você tem um chamado de Deus, se Deus tem um chamado de Deus, muito suspiro você sabe, você pode passar 30 anos, 50 anos no mundo, mas muito suspiro Deus vai lhe salvar. Gente, a Olha só. doutrina da eleição, Se se arrepender, né? precisa ser Se ensinada. se arrepender, se der tempo, né? No fim da Eu vou vida, ler, der tempo. Deixa ele ler aí, eu vou ler deixa. só uma citação, não vou ler as outras não. Até às vezes até uso o que diz aí. Cheque. Shed, O reformado. pecado é um dos eventos quaisquer que acontecem, os quais são todos decretados. Decretados por quem? Por Deus. Querem dizer que é por Deus. Nada acontece contrário ao seu decreto de Deus. Nada acontece por acaso. Até o mal moral. Olha só, ele está dizendo que Deus faz o mal moral. Até o mal moral, que ele. Gente, isso aqui é loucura. Que ele abomina e proíbe, ocorre pelo determinado conselho da essência de Deus. A. J. Teixeira Calvinismo. O livro dele, página 38 e 39. Gente, se isso aqui não é diabólico, eu não sei o que é. Você dizer que Deus não só ordenou como decretou o pecado, é você ver como o Calvinismo faz de Deus um adulto do pecado. Então, assim, é por isso que a gente precisa debater, ensinar a forma do que é eleição, do que é a predestinação bíblica. Mas aí vamos Não, lá. essa Mas aí, Ele pensou em pecado, não, tá ele presta atenção. fazia. Bora voltar para aquela discussão que a Ele gente previu teve. o pecado. Só por exemplo, aquela questão que eu estava falando, né? Que quem pecou, o Jocelyn falou, Adão pecou e o pecado entrou no mundo. O homem pecou, entendeu? Deus já sabia disso, né? Deus já Já sabia. sabia. Nós não somos da eleição como calvinistas pregam, mas a gente crê na soberania de Deus. E onde é que entra a soberania de Deus que eu estou falando? É na soberania de Deus de querer levantar, abater e também de nos salvar, porque a salvação é um ato de soberania de Deus. A graça. Tipo assim, eu escolhi salvar. Todos, mas eu estava falando de todos, eu não estava falando de uns e de Mas dois. eles têm alguns. Mas aí Eles dizem, é eu não. limitado. Então, Eles é é isso que eu estou limitado, falando. né? Eles dizem, porque desde
Expiação limitada, né? Desde o início, o que é que a gente estava falando? Expiação limitada. Não faz sentido, não faz. A natureza de Deus não coincide com isso. E olha aqui, agora eu vou ler também. Aqui diz assim, do oleiro, né, que você estava falando. Aqui diz assim, você lê melhor a letra pequena? Lê para mim esse comentário aqui, chat, porque eu estou ficando idoso, sabe? Porque a galera vai Chat, né? a chat não, aqui é preto e aqui, ó. Lê só esse texto aí. 21, né? Não, comentário. Sim, comentário, Aqui assim. embaixo. Paulo está argumentando sobre o direito de Deus usar certas pessoas para realizar o seu propósito redentor, sem ter que dar explicações a ninguém. Não devemos, obviamente, e aqui não é só um sentido de não devemos interpretar essas palavras julgando que Deus não se serve de princípios morais inerentes ao seu próprio caráter santo, ao lidar com indivíduos e nações. Deus se rege na sua natureza, não pela vontade humana, mas pelo seu amor, misericórdia, integridade moral e compaixão. Aqueles que interpretam os versículos 6 e 29, no sentido de Deus, do 6 ao 29, né? Arbitrariamente escolher certas pessoas para a salvação e outras para a destruição, entendem erroneamente este trecho. É o trecho sobre Do vasoleiro, certo? vasoleiro. E você já adiantar isso aí, Lúcio? A gente estava aqui parou? A gente estava no Vai 14, 14, 18, a gente estava comentando. 14. Agora 19 e 21. Vou lá, vou ler aqui rapidinho para a gente. Tá, tem que ser. 14. Diz assim: que diretor? Porque ele diz assim: ó, Deus amou Jacó e Esaú. Aí ele vai colocar uma objeção assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Né? Alguém poderia argumentar: a injustiça da parte de Deus? Porque escolheu um outro, não? Aí ele fala: de maneira nenhuma. Pois, como Deus diz a Moisés, eu me compadeço de quem eu quero, né? E tenho misericórdia de quem eu quero. Veja que aqui não é uma coisa arbitrária. Veja que sempre a compaixão de Deus, a misericórdia não é referida ao mandamento que aqui ele não faça misericórdia. Ele está fazendo escolha diretamente de quem ele vai e quem não vai. Ele está A misericórdia sempre está do lado da fé, a fidelidade. Veja que sempre está atrelado a isso. Não é arbitrária de Deus. Esse aqui eu vou escolher, não tem misericórdia, esse aqui não, porque eu quero que forma entrar. Não é isso. Não, mas eu entendi isso. Jefferson, você falou da igreja de suicídio. Um amigo meu, que é de uma dessas igrejas reformadas, eu não quero falar o nome dela. Ele disse assim: Caleb, quase todo mundo da igreja é deprimido. Está com problema de depressão. É óbvio. Se o cara sabe, eu vivo numa roleta russa, que pode ser você e eu posso não ser. Quem é que vai ver em paz desse jeito? Ele dá para ser testemunho de Jeová, porque ele não sabe que vai ser salvo. Aí ele bota, né? Versículo 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus se compadece. Ou seja, não é por obras, né? Minhas obras quer fazer o que obras são em favor de Deus. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo me levantei, para que demonstrar meu poder e para que meu nome seja anunciado aqui da terra. Veja que agora ele vai. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Outras pessoas interpretam essa forma errada, de forma arbitrária. Isso aqui não é. Ele utiliza aqui a figura de Faraó, simbolizando os judeus endurecidos. Ou seja, da mesma forma que Faraó não se submeteu à palavra de Deus, recusando deixar o povo ir, vocês não submeteram à palavra de Deus. Vocês não aceitaram o Messias. Então, da mesma forma, o Faraó aqui é só uma figura para representar os judeus que foram endurecidos. Então, vocês estão da mesma forma. Então, da mesma forma que, através de Faraó, o nome de Deus foi anunciado em as nações, por causa do direito de vocês, meu nome foi anunciado em todas as nações. Então, Faraó aqui era uma figura de Israel endurecido. Aqui não está falando de pessoas, gente. A gente deixa bem claro. E endurecer para a condenação, né? É porque às vezes os levam para esse tipo, eu vou endurecer seu coração para que você não receba a salvação. Não é isso. As pessoas interpretam dessa forma. Na verdade, eu comento que ali, Faraó se endureceu a si mesmo. Não é que Deus endureceu o coração do Faraó, ao contrário. Faraó endureceu o coração e Deus confia em endurecimento. Já que é isso mesmo que você não quer, já que você vai deixar o povo, então pronto. Você acha que é assim? Foi. Capítulo 3, versículo 19 de Êxodo diz: antes de falar, antes de qualquer. Ele não era povo, ele tinha um coração duro, mas Deus não endureceu o coração do Faraó. Não, endureceu. Veja o endurecimento de coração no Êxodo aparece 22 vezes. 11 vezes fala que Deus endureceu e 11 vezes fala que Faraó endureceu. Mas antes de qualquer nota que Deus tenha falado sobre endurecer, no capítulo 3, versículo 19, Deus disse para Moisés: vai, mas eu sei que ele não vai deixar.
Veja que aqui está a presciência de Deus. Deus já sabia que ele não ia deixar. Veja, Deus sabia que ele não ia deixar de forma alguma. Então, primeiro, Faraó endurece o seu coração, como forma de Deus demonstrar o seu poder, ou seja, de que o seu nome seja exaltado nas nações. Você pode usar, tá certo, você quer isso? Então eu vou usar você. Você vai servir ao meu propósito. Como os judeus endurecidos serviam o propósito de Deus. Vocês são endurecidos, não quer não? Então pronto. O que aconteceu quando os judeus começaram a perseguir a igreja de Filiados? A igreja escolheu, da mesma forma que Deus utiliza Faraó para fazer o seu propósito, vou utilizar vocês que estão endurecidos, israelitas. Vocês vão servir o meu propósito. É nesse sentido aqui. Não sei que escolhe Faraó para morrer, para... Eu levo, é porque é meio complicado isso, porque eu levo para o sentido o seguinte, ele era um ímpio, assim, vamos dizer, ele era um cara distante de Deus, vamos dizer, coração duro mesmo. Mas aí eu entendi o seguinte, que Deus ele tinha poder na sua escolha de endurecer o coração. Não, é isso que eu estou dizendo. Não, mas eu entendia dessa forma. Aquele que não era povo de Deus, Deus fala, por exemplo, Deus não levantou Ciro para derrubar Nabucodonosor? Foi Deus foi que fez isso. Veja, é onde a gente pegou sempre, eu e o senhor está pegando. A eleição vem de Deus, mas Deus veio antes. Então Deus sabia que Ciro ia fazer aquilo. Então antes de Ciro fazer, Deus já escolhe sabendo que Ciro ia fazer. Então Deus escolheu todos os meios para que Ciro realizasse aquilo que ele queria. Agora, o endurecimento do coração de Faraó, ele não é arbitrário. Faraó, ele se endurece primeiro. Isso é novo para mim, né? Eu não é arbitrário. Não é arbitrário. Eu não estou falando de salvação. Não. Eu estou falando de propósito de Deus. Não é arbitrário. Para mim, eu entendi para toda Deus. vez. O endurecimento do coração foi para um propósito. Toda vez. Foi, mas era assim. Não é arbitrário, eu estou dizendo, não é arbitrário que Deus escolheu. Ele não acredita que Deus endureceu. Não é. Assim era como eu acreditava. Não é. Se a gente vai ler lá, não é. Porque, por exemplo, toda vez que a Bíblia fala sobre endurecimento, está sempre ligado à desobediência, à infidelidade, à falta de fé. Quando fez, gente? Quando fez? Você pode ver. Esse endurecimento, Houve endurecer o coração. sempre No deserto, aí... não é falta de questão de arbitragem. Desobediência. vamos lá. Deus não ensinou. Mas eu acredito que Deus fez em Faraó por quê? Porque tem um propósito ali, né? Você acredita que Deus, tipo assim, endureceu mais? Não, eu acredito que Deus Eu também, é assim que eu faz um acredito. propósito para o povo. É assim que eu acredito. Mas vamos lá, eu acredito, vamos é lá. assim que eu penso. Faz um propósito dele Para você, você acredita assim, o que seria o para endurecimento? libertar o povo, entendeu? Tipo assim, é como se fosse no meu pensamento. Ele era como resistia. se fosse Ele resistia às uma ordens dele. cegueira, alguma coisa, tipo assim, que ele não deixava por causa do ego, vaidade. Não devia ser nada Tipo mais. assim, Não devia ser nada mais. teimosia. Confirmar a sua decisão. Isso é endurecer, ponto. Deus jamais iria colocar o desejo no coração de Faraó de não libertar o povo. Não é isso. Apenas ele aumentou isso. É isso, é assim que eu penso. Mas não de forma arbitrária. Não, É isso que eu tô porque já estava lá. Porque já tinha. Não, presta atenção. Presta atenção. O que eu estou falando que é arbitrário é o mexer, é o fazer o uso disso. Não, Deus não fez assim. Ele já ia fazer isso. Não. Vamos lá. Faraó já Isso é tinha pra mim é um novo. coração. Bora. Deus aumentou, Vamos mas diz a lá, Bíblia que Deus aumentou isso. Deus fez isso para aumentar, porque está escrito que Deus endureceu. Diz que Deus não aumentou. O problema é que a gente Eu entendo endurecer que Deus O problema é que a Ele gente me não coloca vai essa poder. obediência no coração das pessoas. Bora. Fala. para que o Faraó resistisse. O problema é que a gente não presta atenção no contexto. Esse contexto de endurecer é a partir da primeira decisão de fazer não sai. Olha, leiam. Vamos lá. Depois disso, vai deixar não? Vai deixar não? Então você vai ver quem sou eu. Mesmo que você queira, segura. Capítulo 3 do Êxodo fala do chamado de Moisés. Sim ou não? Até então, não tem palavra de endurecimento do coração nem nada. Capítulo Não tem. 3. Não tem. Capítulo 3, versículo 19 do Êxodo diz o seguinte: Deus falando para Moisés, quando Moisés está na sarça. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir. Nem ainda com mão forte. Ou seja, de jeito maneira ele vai deixar. Ele era escravo. Imagina só, um povo agora que me faz rico. Eu tive medo que esse
for me dominasse. Então eu vou dominar você primeiro. Você é responsável pela minha riqueza. Não, agora vocês estão liberados. Nunca no Brasil. Nunca no Brasil. Então, por esse motivo, para mostrar que Deus é Deus, agora pronto. Vai aumentar esse seu desejo. Já Medo você de já tem. perder riqueza, medo Quem disso. aumentou o desejo? Deus. É assim que eu acredito. Claro. Mas eu não estou falando que ele era molezinho e ficou duro porque Deus botou, não. Deus aumentou. Deus, É óbvio, gente. que Deus ele é um- segurou a decisão de Eu Faraó. estou falando que, obviamente, o coração dele já era endurecido. Claro, É, claro. porque aí- Então, É lógico, mas eu não quero, é lógico que ele é um imperador, gente. Ele é um homem que se achava Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o aumentar, tipo assim, ficar mais duro ainda. Eu estou dizendo que Deus, quando eu falei que você falou de É uma aumentar, resistência. eu estou falando que ele estava no maior. recuozinho, tá bom, e não vou ficar aqui, eu fiquei duro. Não é isso, ele já era duro. Todo imperador é duro. Agora o que eu quero dizer é que o fato de aumentar a dureza do coração dele era como eu acredito. Eu creio que é dessa forma que ele Era não, É dessa forma. É dessa forma. Deus podia ou não podia matar Faraó enquanto acabou. Poderia. Mas ele preservou isso, ele preservou isso. Para mostrar que ele é Deus. Então, Só como está que dizendo, isso. eu constituí, eu deixei você nessa posição para que meu nome seja glorificado em você através do nome. É assim que eu creio, e eu acho que Sim, é assim que então- você pensa também, né? Aí tem gente Mas o endereço Deus colocou. Não, Não. Faraó estava de boa. tem gente que pensa Faraó estava assim. repositado de boa. Deus, sabe uma Agora coisa? a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Eu vou A colocar gente acredita na mesma coisa, discordando que acredita na mesma coisa. eu vou colocar no mesmo coração de Faraó. Não foi isso. Não. Muitos pensam assim, ó, muitos pensam assim. Tabuleiro de jogo. Lá antes de tudo. Deus, deixa eu ver aqui. Vou pegar essa pecinha aqui. Isso vai ser um faraó. Vou colocar você aqui. Não é dessa forma em hipótese nenhuma. A mesma coisa é o que a gente estava discutindo agora há pouco e não entende. Pasmem isso. Eleição é uma coisa, salvação é outra coisa. Deus não elegeu literalmente Israel, vocês estão salvos. Negativo dobrado, não é isso. A eleição é para um propósito, o mesmo propósito de Adão. Adão era para ser o quê? O modelo do ser humano. Falhou. E desde então, até a era patriarcal, não tinha esse modelo. Deus ajustava um pouco, fazia regra, norma, nada dava errado. Você para agora não é mais um homem nem uma família, não. Ele separou a família de Noé. Vou separar uma nação para ser modelo, para ser meu povo, para o meu propósito, que é o quê? Ser humano, gente. A salvação vem de quem, irmão? Dos judeus, foi para isso que Deus escolheu. Escolheu vocês, para que através de vocês venha a salvação ao mundo. Ou seja, Essa é a lição. a salvação vem dos judeus, não é porque eles vão salvar, não. Deles viria Jesus. Isso. É. E não era porque sendo ele você ia ser salvo. Por isso que, De lá saiu o é o Salvador. povo eleito. Foi o problema deles foi esse. Na verdade, que eles mesmos seriam escolhidos. Como foi que Israel entendeu? Vocês vão compreender agora. Não vou nem usar mais a Petrobras, porque a Petrobras agora não tem mais essa fama toda. Né? É. Todo mundo quer trabalhar antigamente Depois de na tanto Petrobras. Não, vamos pensar numa empresa muito rica, multinacional, que tem N terceirizadas trabalhando para ela. Aí agora eu sou um simples SG de uma empresa que é terceirizada, de uma que é terceirizada para essa empresa. Sou funcionário dessa empresa. É não, meu filho. É não. Você é funcionário da terceirizada que presta serviço para uma terceirizada que é essa terceirizada da empresa. Estou dizendo isso, Ah, sabe o não. que o gerente da gente disse? Olha, lembre de uma coisa, tem funcionário da gente, a gente disse, achando que é funcionário público. Você não é Não funcionário é. público, você presta serviço Não ao longo, é. você é funcionário já admitei. Porque tem funcionário que acha, poucos pessoas dizem, na reunião, Aí, você não É é o funcionário público. seletista, né? É, você é terceirizado. Aí a Israel carnal, que saiu de Abraão, de Isaac, de Jacó, opa, sou povo de Deus. Como? Você pode ser terceirizado. Pode ser de um, de outro. Mas não faz parte da empresa que arregimentou você, escolheu você para fazer um trabalho. Está fora. Está fora. Paulo está dizendo, né? Que é pela Salvação fé, é né? outra história. É pela fé, não é pelas obras, é pela fé. Isso. Pela fé. Vamos Não é lá? pelas obras. Eita, esse negócio tá quente. Hoje é uma bênção. Hoje, né? Não, mas quente aqui, quente na discussão. É. É
É por isso que eu estou replicando. Desse aqui da palavra de Deus, estude, olhe, veja o que ela está realmente dizendo para a gente comer essas coisinhas que não faz sentido. Posso dar uma opinião? Olhe. Hoje eu estava passando por Obrigado, Caleb. eu estava no beijo, eu estava cansado, mas eu não vou, Senhor. A Naisa falou para mim que está acontecendo na escola dele, que você dá para ela um assim para estudarem, né? Na escola dele. Para fazer um resumo do que você entendeu. Eu criei um formulário. Aí eu estava dizendo, Naisa, vamos falar com o irmão, com os irmãos hoje, eu não sabia que você queria. Vamos falar com o irmão Jefferson, o irmão Lucerão, para que na próxima segunda-feira, hoje a gente está estudando para o 9, não é isso? Na próxima segunda-feira, 10, é só um capítulo agora, né? Aí vocês também fizessem essa mesma coisa, também colocar a sala para a gente estudar, porque quando a gente conhece, no caso de hoje, a gente estava assim, Inteirado, né? É muito simples, né? Próxima semana, capítulo, é só você ler, a gente mesmo lê em casa esse capítulo, fica esboçando o que é isso. Mas o que é isso? E quando chegar aqui, expor, aí dá certo sim. Porque é uma forma de, o formulário é uma forma de incentivo, né? De você chegar ali, colocar, digitar, colocar o que você pensou. Quem fez isso Aí você destrinchar o capítulo 10 todinho. Eu achei mais interessante, por causa de analisar. Que a Naisa falou para mim, o que você fez, eu achei melhor falar, pensando assim um pouco em mim, porque vocês aqui não aí falando, tem hora que está muito português, né? A gente não sabe o que aconteceu um pouco com isso, né? Aí tem coisas que eu não dá para me pegar assim, não, tá entendendo? Levanta a mãozinha e diz o que é isso. Tem hora que dá, tem hora que só vem e dá para processar com isso. Essa hora que não dá. É porque realmente, meu amigo, assim, a carta aos Essa Romanos, ela é muito complexa. É o tratado teológico de Paulo mais completo. Então, assim, não é tão fácil. Por isso que eu vejo Paulo todo aqui. Vamos continuar, estamos terminando. Só para a gente deixar bem claro, eleição é para propósito. Não é para salvação, não. Propósito. Veja que quando Deus chama Jeremias, ele diz o quê? Escolhido ele é nação. Ele veio para ser o quê? Profeta das nações. Quando ele fala para Paulo de quê? Escolhido para ser para pregar o gentil. Então eu vejo que sempre a lição está condicionada a propósito. Quando eles falam que eu escolhi você me escolheu, é para ser os discípulos, para ser a cabeça, né? Os cabeças da igreja, para ser o início da igreja. Ali não está falando de salvação. Então eu vejo que eleição sempre é propósito. Quer dizer que daqui a 4 anos eles descobrem o que vai ser dele, se eles foram aprovados ou não. Mas a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente passa a ser Aí é que está o problema. Olha aí. Diz aí. Aí é que está o problema. É óbvio, se Deus escolheu, e Ele sabe quem escolheu, você responde, dá contrapartida a essa escolha, você vai cumprir o propósito. Cumprindo o propósito, você é modelo. Sendo modelo, é salvo. Simples assim. O problema é, muitos querem a salvação sem cumprir o propósito. Aí a partir do momento que você aceita Jesus, aí você entra no propósito, aí você vai ser chamado de eleito e também vai ser filho da promessa. Que às vezes usa muito também essa linguagem de filho da promessa. Ah, meu filho, olha, meu filho. Eu sei que ele é o filho da promessa. Às vezes eu sei que a irmã crê que ele vai voltar para Jesus, mas filho da promessa é aquele que faz parte do propósito. Você tem que estar andando com. Você tem que estar dentro para ser filho da O promessa. verdadeiro filho da promessa é quem é povo. Quem Quem não é povo não é filho da promessa. Eu acredito que vocês comentaram isso no capítulo passado. Hoje, eles gemem pela redenção. Nós gememos pela glorificação. Ou seja, o cumprimento final, a redenção do corpo. Ou seja, a coroação da salvação. Veja como tem esse processo aí. Então, veja, a salvação é um processo. A salvação ela iniciou, mas ela vai ser completa na glorificação. Quando você entra Nós não estamos salvos, nós estamos sendo salvos. Porque precisa que nós sejamos glorificados, ou seja, que terminamos a carreira para que de fato nós sejamos salvos. É por isso que nós precisamos continuar, precisamos ser perseverantes para continuar. Você entra numa empresa para trabalhar, opa, foi fichado, né? Uma carteira. Primeiro dia de trabalho, tu recebe salário, né? Recebe salário?
Eu tenho que trabalhar um mês, né? Ou seja, cumprir o seu contrato de trabalho naquele mês para poder receber o salário. Muito bem, você aceitou Jesus, não aceitou Jesus? Foi assinada uma cédula de cancelamento da sua condenação. Vai para baile, para concretizar a salvação. É assim que Ele já foi funciona. aceito, ele já recebeu a graça, né? Recebeu a graça, você foi livre de uma condenação E aí, que já lhe estava proposta. Por ele receber a graça e estar no propósito, aí ele já é filho da promessa, pela fé em Cristo. Pronto. Recebeu essa graça, vamos lá, vai ser modelo, está fazendo direitinho, está cumprindo o propósito, continue, pode terminar. Vai receber o seu salário. Até chegar lá a ação final. Salvação é isso. Proposta. Salvação é isso, é o complemento disso. Aí tem gente que aceitou Jesus e está salvo. Cuidado, eu estou salvo da condenação. A glorificação é outro estágio, querido. Não é assim não. Preste atenção. Aí tem gente vivendo de qualquer forma, descumprindo a palavra de Deus em vários sentidos. Até coisinhas que parecem bestas, mas está comprometendo o seu propósito, dando um mau testemunho. E não é só o pecado não, viu? Temos que ter cuidado com isso. Pecado mata, faz separação. É a forma errônea de você cumprir o seu propósito, como foi o caso de Israel. Com a lei na mão e fazendo errado. Até que obedecia, não mato, olha, eu não mato. Mas uma besteirinha, descumpria a lei. Foi isso que Jesus jogou na cara deles. Pá! Vocês faz a lei, e por uma coisa você descumpre toda a lei. É por isso que ao homem é impossível cumprir essa lei. As obras não servem, né? Não servem. Pra Agora, salvação. quando você se ajeita, Mas é a aceita fé. Jesus, Caleb, e a fé diz, opa, a Que é o fato condenação foi predominante anulada. desse Você vídeo. tem fé nisso. É fé em Não, vocês leram isso no capítulo passado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Opa, então eu vou manter isso. Ele Vou é só- mostrar isso. E não andam. Aí, Porque a fé não é só para isso. olha aí. A fé também é do final. Porque se assim não fosse, E a fé- a fé. Lembrando Não que precisa ser só para o início. Ah, cheguei, agora eu que estou salvo, está tudo bom. Mas não é para que no final? Para que guardar a fé? fé é fidelidade. Porque Né? Jesus é o autor do cima da nossa fé. Se só serve Essa questão das obras, né? Diz A assim, gente tem isso. Fé é fidelidade. Não é só crer não, viu? Esqueci essa palavra não. Paulo acaba de mostrar que tudo depende do propósito e da eleição de Deus, e não das nossas obras. Claro. O fato de Deus ter escolhido Abraão, Isaac e Jacó não dependeu deles em nada. Jacó nem mesmo tinha nascido quando Deus o escolheu e estabeleceu a sua promessa para ele. A escolha dependeu unicamente da vontade graciosa de Deus, mas esta é a natureza da graça e da promessa. Se dependesse de qualquer outra coisa, a graça não seria graça e a promessa não seria promessa, que é Deus quem estabelece. A obra agora está literalmente A graça, restrita. muda a graça dele. A obra está literalmente restrita a uma só palavra. Nessa palavra, você faz a obra. Fazendo a obra, você cumpre a lei. Que obra é essa? Seguir Jesus. Se a sua vida conota que você segue Jesus, além da eleição, você está cumprindo o propósito. Então, por tabela, você está Eu guardando já sou a salvo pela salvação. graça, né? Já sou salvo pela Pela graça. graça. A graça As é isso. obras é só as consequências dessa salvação. A graça ainda bem que é isso, é a E a obra escolha é muito graciosa mais dele. Agora, o parâmetro de escolha não é mais Abraão, Isaac, Jacó, não. O parâmetro de escolha, tanto para eles, como para nós, é Jesus. É. Esse é o parâmetro. A fé. E tem literalmente, não é só aceitar, não. É seguir. Não é só ser descendente direto, mas tem que ter fé no Cristo. Hoje, por nota isso, eu aceito Jesus, estou salvo. Sou desse. Não, negativo. Não é assim que a banda toca.
Mas foi muito internalizado isso na nossa igreja. Muito. Não é evangelicalismo, nada contra, meu irmão. É lógico que quem teve um encontro com Jesus perseverou e é quem persevera. Quem Mas persevera? na mente de muitas pessoas, Aceitou Jesus, é tipo assim, vem uma varinha mágica e plim, você está perfeito. Não mostra a Não trajetória. é isso. E muitas pessoas não permaneceram no caminho, quando vem o confronto, que eu não sou salvo. Não, meu filho, esse é só o início, continue no caminho. Ei, O segredo está no Se caminho. pregasse dentro da Assembleia de Deus, começasse a pregar o que já está falando aí, e teve alguns irmãos que foram, tem alguns que já foi escolhido para a condenação, eu vou dizer a você, era uma evacuação totalmente diferente da igreja da Assembleia de Deus, porque o cara achava que estava no inferno. Eu acho que a igreja, Desanimado, eu acho que essa doutrina pega muito o jovem na sua vaidade. Eu acho que a igreja madura anciã, ela não abraça essa doutrina não. de forma nenhuma. A igreja e os idosos. Eu estou falando, eu estou falando Acho que a igreja essa é, não, na nossa igreja. A igreja reformada segue isso aí. Não, eu estou falando da infiltragem da nossa igreja. Ela Ah, pega tá. os jovens. Ela entra, os jovens vão lá para a consciência cristã, nada contra a consciência cristã, mas eles vão para a consciência cristã e voltam reformados. A nossa igreja tem uma meia idade Presbiteriano aí. também reformado. Nada A Eles nossa segue. voltam, igreja, eles voltam. a igreja tem uma meia idade aí. Mas só que o presbiteriano é livre, né? Mas deixa eu estou o falando jovem que o livre. chão da igreja, vamos dizer assim, o chão Tem da igreja é reformada. né? tem ato racional. O chão da igreja, ela não abraça a doutrina. Quem é que ela pega essa doutrina? Pessoas como a gente, por pura vaidade às vezes. Eles vão nessa doutrina porque parece que é chique pensar assim. Aí os jovens começam, Deus tiver soberania, não sabem nem o que estão falando. E não sabem nem o que estão defendendo. E abraça essa doutrina. Muitos jovens saíram da nossa igreja, estão em igrejas reformadas. Eu entendo que por pura vaidade. Mas se você pegar uma Respeitando, pessoa, né? como as irmãs aqui, elas não estão interessadas em aventurar nisso não. Elas querem servir a Jesus e chegar no céu. Esses jovens, eles são pegos por isso. Pega um jovem como Caio, que está estudando. Aí Caio, eu sou estudante em medicina, não me combino mais com a Assembleia de Deus. Eu combino com a igreja mais chique, como a presbiteriana, como a congregacional, aí eu vou ser reformado. Pega muito jovem. Eu acho que ela não se encontra nos adultos. De fato, a teologia reformada, ela tem esse cacife, né? É. De ser mais intelectual, Isso, aquela né? coisa, De herdar, né? De herdar da reforma, né? É chique ser reformado. É chique. Porque quem é a reforma? A gente não é a reforma, né? Para eles que são reformados. Eles que são reformados. Nós é que somos a reforma, né? Então, toda essa herança doutrinária teológica, eles que detêm. Então, nós é que somos os guardiões, somos os bastiões da teologia reformada. Então, de fato, eles têm Mesmo problema de fariseus, Ó, por exemplo, olha irmão Marcos, olha Martins, por exemplo, que não é o público que eu estou falando. Eles são intransigentes, eles não aceitam nem a Paulo, porque ele conversa. Tá chegando, eles não chegam. Um reformado não vai chegar para Martins, ele tentar convencer. Não vai chegar para irmão Marcos, vai chegar para um jovem. Mas é o outro entendeu? O verdadeiro Pentecoste é esse. Porque a gente alia a doutrina com a experiência, cara. Exatamente. Reformado acabou, não tem experiência. É só palavra. Então isso meio que fica frio. Então o irmão Marcos tem experiência, o irmão Marcos tem experiência, por mais que não seja um PhD de teologia, um doutor de teologia. Não foi nesse sentido que eu estava dizendo, não, viu, irmão Marcos? Não Não, era mas- no sentido de conhecimento, Não, mas eu estou estou só falando que. usando isso como exemplo. Não é que eles não são doutores PhD, mas eles têm a experiência aliada com o conhecimento que eles têm. Eles veem que isso a palavra é como ele nos trata. Tradicional. Exato. Pronto, é tradicional. Então, eu pedi com a sua tradição, porque agora nós estamos com Muito bem explanado. Então, você não acha que dá bom eu ler do 19 até o 24, né? Manda. Do 19 até o 24. Eu ia repartir, mas eu não vou mais não. Dá para sair mais. Aqui, ó. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Está falando do vasoleiro, né? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia,
que para a glória já dança preparou. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Pergunta, né? É uma pergunta. Eu li como fosse uma afirmação, mas é uma pergunta. Faz assim, ó. Os quais somos nós, a quem, cadê ele? É porque tem pegando. Tem judeus. Isso. Não só dentro dos judeus, mas também dentro dos gentios. Eles são todos são judeus. Né? Veja o que ele fala aqui, ele utiliza essa figura de linguagem, né? O vaso, o reino, a massa. Isso aqui é uma figura muito bem conhecida de Israel. Gênesis capítulo 18. Ele fala a mesma massa. Quem é a mesma massa? Não aqui. Israel. É a mesma massa. Então, dessa massa aí, desse povo, eu vou fazer o povo para honra, o vaso para honra e para desonra. E quem é o vaso para honra? Aquele que se submeteu à minha palavra. Quem é para desonra? Aquele que se submeteu à minha palavra. Jeremias estava falando para quem? Para a nação de Israel. O vaso, é lógico que a gente atribui a gente no sentido de renovação, mas o vaso é Israel. Mas lá na frente, Jeremias fala de outro vaso. Aquele que já estava seco, pronto, quebrado, que não tinha mais jeito para ele. Né? E é aquele que Jeremias usou a mensagem de rejeitar. Entendeu? Então assim, mas não foi porque Deus escolheu ele para. Não escolheu para o desprezo. É porque eles não se submetiam a Deus. Para nós é como se fosse aqueles que não dão um testemunho, a questão de seguir corretamente. Claro, isso É o vaso de desonra, né? E isso está ligado realmente ao cumprimento do propósito. É óbvio que não está falando aí de salvação, de hipótese nenhuma. E até nesse sentido de eu servir, de eu cumprir o propósito, é Deus quem vai fazer literalmente esse trabalho em cada um de nós. Muitas vezes a gente interpreta isso errado. Quando o vaso está na mão do oleiro e é o vaso que se quebra, gente. Não é o oleiro que vai quebrar o vaso para mudar o propósito, não. Tanto é que o Timóteo, lá em Timóteo, tenta pode falar. Aquele vaso que se purifica dessas coisas, da imundícia, da corrupção do mundo, esse vaso vai ser vaso para honra. E aquele que não se purifica a si mesmo, é vaso para desonra. Então Deus vai tratar aqui da forma que você se comporta. Simplificando. Vai dizer como você se comporta. Simplificando, aquele que cumpre o propósito para que foi feito, vai cumprir o propósito. Imagina só, vamos fazer agora vamos usar a olaria antigamente. Uma taça bem trabalhada de barro para servir vinho. A intenção do oleiro é essa. Aí está fazendo. Ficou um pouquinho torto. Ele tem poder ou não para ajeitar? Tem massa. Não, deu certo não. Vou fazer agora aqui um aparador para fazer as necessidades. Jamais. Agora, quando o propósito está determinado, e isso é quem determina, é Deus, por sua presciência, você vai fazer errado, né, meu filho? Então vou fazer você para seguir, está errado mesmo. Acabou assim, eu sou isso. Entendeu? Vaso é feito para quê? Para servir. Exato. O que é que o judeu estava achando que ele, como ele era o vaso, então ele acha que a excelência, o valor estava no vaso. O valor está no vaso. O valor está naquilo que se coloca no vaso. O valor não está no vaso. Naquilo que se coloca no vaso. Vaso é feito para ser usado. Engraçado é que eu estava a expressão, ele fala assim, tem uma expressão na série que fala assim, agora olhando por novas luzes, para você ver como a interpretação muda tudo, né? Porque olha só, Jocelyn, ele tá, já desde o início ele está falando isso, ele está falando, olhando por essas luzes, que é realmente que é a luz que você vê de Deus. Tipo assim, Deus, ele não quis desprezar e nem jogar fora. Ele escolheu fazer de você, lógico, se você se arrepende, um vaso, vamos dar um exemplo assim, de honra. Aí, olha só, as pessoas quando interpretam essa questão do vaso de honra e desonra, é Deus ativamente construindo vasos de honra e vasos de desonra. E aqui, lembrando que construir vasos de honra e desonra, aqui é antes da fundação do mundo. Então Deus já fez uma pessoa para honra e para desonra. Então não tem como escapar. Se ele fez para desonra, vai ser. Aí não faz o meio. Nossa. Não faz, não faz. Aí, por exemplo, aí Jocelyn já falou o quê? Mostrou novas luzes. Por essas luzes estão mais bonitas, né? Uma iluminação diferente, a explicação dele, que é a luz bíblica. Que é o quê? Olha a vontade de Deus, na sua soberania, de querer não jogar fora, e de restaurar. Olha a diferença, irmão. Ele quebra e faz um novo vaso.
O vaso se quebra na mão Não, dele mas é e Deus ele que quebra, restaura. não é Deus que quebra não, o vaso se quebra. Vaso aqui O não é vaso, pessoas. irmão, presta O atenção. vaso aqui é apenas uma figura de linguagem que Ó, o apóstolo Paulo está Mas usando quando o vaso para se tratar de quebra, propósitos. É só é a vontade dele de querer fazer novamente ou não? Mas deixa eu explicar. Se ele não quiser. Esse quebrar, você já assistiu aquele filme, né? Esse quebrar é a massa do Eu sei. quebrar na mão. Se Aí quebrar, ali fica um rolo ele aí. vai e reforma na mão. É. Mas se você for em Jeremias, você vai ver que existe um vaso pronto. O vaso se quebrou, né? Se quebrou e Deus de vez rejeitou. Rejeitou. Mas, entendeu? Mas o vaso pronto, lá na frente. Pode ir em Jeremias. Veja como ele está pegando ali. Ele está pegando o exemplo de Jeremias. Jeremias. Deus pegou o Damasco, aí Jeremias, o modelo. Pega o Damasco. Da mesma Da mesma massa. Da mesma. Veja que é só figura de linguagem. Ele está pegando aqui de indivíduos. Não. Ele está utilizando esse exemplo. Mas o que ele está dizendo? Vocês precisam cumprir um propósito. É isso. Os vasos de honra e desonra cumprem o propósito. Vasos de honra cumprem o propósito. Porque ele desonra não cumpre o propósito. Ponto, acabou. Dentro da fala aqui de vídeos que ele escolhe, e essa passagem que eu leio de vaso, a gente não pode pegar de forma, como eu posso dizer, literal. Deus quer tratar de forma literal. Para ter uma figura de linguagem, uma simbologia, olhando por essas luzes, não aí de fato fica melhor. literal. Tu deve atracar, eu prego, faço, vaso, está tratando mim, você. Não é isso. Não é isso. Deus tem uma miséria. Deus vai me pegar e me quebrar. Não é isso, não quer dizer isso. Essa é a ideia. Se a pessoa tivesse noção. O meu pentecostal tem essa ideia. Esse é o problema. Embora, Deus vai te quebrar, varão. Deus vai te quebrar. Não é querendo vai dar fazer um uma- vaso novo. Porque o que vejo é só que o vaso lá era a nação de Israel, não é difícil. não é querendo dar um nó na cabeça de vocês, não. Quebra o vaso. Não é querendo dar um nó na cabeça de vocês. Misericórdia de Jesus. Mas Deus tem esse Deus controle. livre para mim. Até mesmo quando Eu quero ser quebrado. supostamente está fora da massa, eu vou usar aqui 2 exemplos bíblicos. Quando supostamente está fora da massa, mas cumpre o seu propósito na íntegra, Deus considera como fazendo parte da massa. Por quê? Digamos que no transporte do oleiro, aquela massinha caiu ali, ó. Então aquela massinha fazia parte, sim ou não? Todos somos criados pelo mesmo Deus. Vou falar aqui de 2 pessoas importantes que estavam fora da massa. Rabi e Ruth. Eu estava pensando nela. Fora da massa cumpriu o propósito, meu amigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Raabe, ela é da descendência de Tamar, que engravidou de Judá. De Judá. Então ela estava longe, mas tinha lá um pedacinho da linhagem. Por isso que eu usei essa Não, questão. mas ela foi aceita pela fé no único Deus, né? Ela Não, creu, exatamente. ela creu. Porque Não, creu, pela fé, tudo é pela fé. Eu tô falando que é engraçado. A obra. A gente ignora a genealogia. Raabe, ela estava num povo estranho. Era uma mulher que é herói da fé, porque ela creu. Mas quando eu fui atrás da genealogia, não na frente, que a gente veio para trás, ela estava lá, olha, ela era filha de Judá. Ela era da descendência de Judá. Olha que interessante. Era assim que eu fui atrás. Mas eu acho que essa Tamar é, porque Raab de fato é. Tamar. Mas Raab ali, ela não é. Não, ela estava. É porque Tamar não tem a descendência de Tamar, Judá não se separou, Judá não se deslocou de toda a família e foi viver distante. Eu acho que por. Depois a gente profere. Porque eu confio nisso aí. você quando vai lá na galeria da fé, Raab entra na galeria da fé. Mas ele tem o quê? Pela. Não, Você vê até na linhagem de Jesus. mas eu não estou dizendo que ela foi por causa disso, não. Até na linhagem de Jesus demonstra o que Deus quer fazer. Eu não estou dizendo que é só porque ela da linhagem que ela foi salva, não. Gente. Até porque a Bíblia fala em Hebreus que ela foi salva pela fé. Mas senão a gente mancha tudo que ele está falando aqui. Ele mancha tudo. Foi por isso que eu disse, eu não quero dar um nó na cabeça de vocês. É porque se a gente vai pegar literalmente as coisas, tem literalmente, eu não vou só essas raízes de Ruth era de qual? Moabita. Moabita. É a prova que Deus tem interesse nos prosélitos. Deus salva quem não é povo. Se você crê no Deus de Israel, você já salva. Já era os prelúdios de Deus para mostrar isso, ó, tá aqui, ó. Era Noemi, né? Que ensinava ela, Noemi? Noemi, ela foi só ensinada, gente. Noemi ensinava Produziu a fé, né? A ela, e ela Ah, se é foi fiel. assim, ó. Olha só, de lá eu já via isso. Chega. Noemi foi ensinando a mulher e a mulher se tornou da fiel a Deus. genealogia direta do Messias.
A importância desse trabalho aqui, né? Olha o privilégio. Então a gente tem que ter essa noção. Que Deus está literalmente no controle. E essa escolha, eu quero bater nessa tecla. Essa escolha não é de forma, como ele falou, aleatória e nem arbitrária. Tem critérios para Deus escolher. Eu não estou falando de salvação. É de eleição para um propósito. E nesse propósito, sim, culmina na salvação é de toda a humanidade. Muito bem. Isso que está dizendo aí. Vai, Bora lá, vamos pro 30. A justiça pela fé e não pelas obras. Aí fica mais suave, né? Aí chega um Tiago, vamos lá, vai falar, por exemplo, assim, mais Tiago, aí fica mais suave. Passamos da turbulência. Paulo conclui que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram pela fé, enquanto Israel, buscando-a pela lei, tropeçou na pedra de tropeço que é Cristo. Eita! Imagina só, o próprio Deus, aí sim, pela sua presciência, Deus faz isso. Né? Vocês estão dizendo que são povo, ouvindo o negócio que eu falei ainda há pouco tempo atrás. Vocês estão dizendo que são povo, quem é o rei de vocês? Eles vão colocar um rei no meio de vocês, e vocês vão tropeçar, não vão reconhecer para ver que vocês não são povo. Romanos Simples 9,33, assim. como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço Depois. e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ah, olha aí. Isso é que é soberania, isso é que é critério. Eu não vou Deus adiantar. ele pôs, né? Ele foi que colocou. Ele colocou. Agora, Para os literalmente, judeus acreditarem, né? não é aquela forma que muitos pensam, eita, Deus separou esse povo aqui, ó, desde já para serem condenados. Não é isso. Ele colocou apenas a pedra para eles tropeçarem. Quem tropeça em cá pode o quê? Você quer dizer o Quem quê? está arrebentado pode se levantar. Ah, sim. A pedra foi só de tropeço. De tropeço, Temos que entender isso, para ver que realmente não é só a linhagem terrena de Abraão que é povo, não. Eu tenho que reconhecer quem é o meu rei. Pela fé. Isso é pela fé. E aqui fala da justiça que vem por meio da fé. A justiça dos gentios, ela vem por meio da fé, na verdade a justiça de todo mundo. Porque às vezes não existe justiça por meio da lei. Porque a lei ela iria nos condenar, a gente não ia poder essa justiça. É porque Paulo está querendo quebrar. Não é bom que pessoa lembre. Mas fulano foi o inferno por causa da justiça de Deus. Mas a justiça de Deus já foi feita em Cristo. Então o problema do pecado da justiça já está satisfeito. O problema da justiça já está resolvido. A justiça de Deus foi feita em Cristo. Então a pessoa agora ela vai para o inferno não por causa dos seus pecados. Porque ela rejeitou o perdão de Deus, rejeitou a justiça de Deus e agora quer se justificar por si só. É o que os judeus fazem isso. Eles rejeitou a justiça de Deus, queria se justificar através da lei, para se tentar se justificar, ele não vai se justificar. O judeu é justificado pela lei. Mas os gentios que eu sou convertido, por exemplo, a consumação é o quê? Não, eu sou um cidadão de bem. Não, eu sou isso. Não, eu sou tal. Ele não vai se justificar, gente. Não vai se justificar. Somente através da justiça de Deus. Que é o quê? Cristo Jesus. Por isso que a gente deve literalmente separar as coisas. Tirando o quesito eleição e agora comentando o quesito salvação. Tanto quem está lá fora como quem está aqui desfruta do amor incondicional de Deus. É tanto que eu expliquei a primeira posição de tropeço, não foi de condenação. Foi só para tropeçar. Se a gente confiar nesse amor, mesmo lá fora, nós vamos ter todo o desejo, toda a vontade de querer entrar no caminho da salvação. Muitos querem. Agora, quando vem a justiça de Deus, o negócio é diferente. Então não vai adiantar eu contar somente com o amor de Deus para ser salvo. Não. O amor e justiça estão sim, no mesmo patamar de Deus. É por isso que esse São os comentário... atributos de Deus, né? Sim, é por isso que esse comentário de quem vai para o inferno é pela justiça é óbvio também. Está aí. Todo mundo devia, eu vou pagar. Agora, para receber, vai ter que se dobrar, se prostrar, se quebrantar,
se converter, me adorar. Estou falando como se fosse as palavras de Deus. Quando chega nesse negócio de se converter, até o amor tá bom, né? Até essas partezinhas de ir buscar o que está dado, é bom demais. Quando é você que vai agora contrapor isso, o negócio se arrocha. Por quê? Para mim adorar de verdade, para mim confessar de verdade, para mim ser dele de verdade, eu vou ter que ser o modelo, ou seja, cumprir o propósito. E para isso o negócio é estreito. Por isso que a porta é estreita. Porque, sim, Aí quando chega nesse negócio, então se for assim, não vai dar certo, não. Mas eu quero essa salvação. Vai ter não. Você foi do inferno de forma justa. eu quis pagar e você não quis receber. Porque, exatamente, Deus, quando a Bíblia não fala que ele tem poder de lançar o corpo todo do inferno de uma pessoa, é pela justiça, porque houve merecimento. Não A é ódio, justiça não é que a ódio. gente não é ódio, é justiça. A justiça que nós recebemos é mediante Jesus Cristo, quando a gente passa a crer nele. Aí é aquela questão. Por isso que nós somos chamados de justos. Aí é onde é essa confusão. Eu sou justo porque eu cumpri. Não, você é justo porque você creu em Jesus. E aí você foi salvo pela justiça de Cristo. A partir do momento que você passou a seguir a Cristo. É claro que a gente produz justiça. Mas não foi pela nossa justiça que a gente está sendo salvo. Por isso que a gente deve analisar no contexto, bem antes. Pegando esse gancho aí, aquelas palavras que Jesus diz, aquele que vinha a mim de maneira nenhuma lanço fora, é no quesito de salvação, não eleição. Tem que ter cuidado com isso. Se eu for Jesus para buscar a chance que já foi paga lá na cruz do Calvário, de me reconciliar, de me converter, eu vou receber a salvação da condenação. E o privilégio da eleição para ser propósito, para ser modelo. Então, tudo isso é importante a gente analisar dentro de um contexto. Porque a gente pode desmanchar o que a gente está falando aqui em outras palavras de Jesus. Que palavra é essa? Aquela que ele está falando para Israel e não para a igreja. Muita gente pega isso aqui. A direita e a esquerda dele. Vinde para mim, bendito Jeová Pai. Aqui não é para a igreja em hipótese nenhuma. E muita gente pega como se fosse. A igreja já vai estar lá, meu filho. Já foi arrebatada. Já participou das bodas. Está vindo com ele julgar as nações. Então, quando estiver diante do trono branco, aí sim, uns à direita e outros às esquerdas. Até aqueles que foram filhos de Abraão, que tiveram da esquerda, já era. Vão somente receber o veredito de condenação. Aqueles que vieram dando tribulação, aquele processo todo que a gente conhece da Apocalipse, aí sim, esses vão estar à direita. A igreja já tem gozado tudo lá em cima. Aí sim, vinde para mim, bendito meu Pai. Agora também vocês tomem por herança. Temos que entender isso. Aqui tem gente que acha que ele vai passar pelo julgamento final, pelo julgamento, né? Tem gente que acha que ele vai passar e a gente não vai. Não vai. A gente não vai chegar lá dentro de Jesus tremendo na base. Será que você... Não, a gente já vai ser arrebatado. Né? Porque a gente não foi salvo pela justiça de Cristo, por isso que a gente já foi logo salvo. Acabou, já foi julgado. A sentença foi... Quem vai ser julgado foi quem não serviu. Julgamento Quem não aceitou. Para a igreja é o julgamento das obras. Aí é o tribunal de Cristo. Se essas obras foi pela fé. Eita, Jesus. E aí, irmão Marcos, tudo bem? E aí as obras aqui, irmão, não é? Aí vai as obras de salvação, né? Mas você tem que galardão. Tá show. Não, o negócio aqui é pesado, viu? Por isso que eu deixei para eles falarem. Mas a gente está aprendendo. Falar sobre eleição, predestinação, não, mas a gente, não é fácil, graças a Deus, assim, porque é o que a gente, como o Jefferson falou, a gente tem que também defender a nossa fé, ter cuidado para que isso não se infiltre, né? É claro que todos nós já somos convencidos que não é assim, né? Mas a gente precisa saber também defender o jovem, defender a igreja de um ensinamento nocivo, que é esse, né? É por isso, essa é a minha preocupação. Como é que a gente vai ensinar, se fosse desse tipo, a genuína salvação? Se estamos pregando o modelo, o propósito errado. Em vez de juntar, nós vamos espalhar. É o que está acontecendo com vocês citavam agora há pouco, pelas reformadas. Não estão juntando, estão espalhando.
O número é altíssimo de pessoas, como você citou aí, com depressão. Não, e outra coisa, Aquele e as negócio pessoas que eu conheço que saem daqui para congregar a igreja assim, né, com essa doutrina, saem da nossa igreja. Não ficam lá também não. São raros os que eu consigo ver que estão firmes. Estão no mundo. Porque, irmão, quem sustenta a gente, se você é o Espírito Santo, gente. Se você está numa forma que não está de acordo com o que o Espírito Santo de Deus está ministrando, você não segura, não se sustenta, não tem força para continuar. É isso que eu estou falando. Então a gente tem que ter essa sabedoria, ir para a palavra, estudar e também saber explicar para aquelas pessoas, porque está muita gente, meu irmão, você vai levar pelo ralo. Eles não têm essa segurança, eles sabem se é eleito ou não. Então, um dos argumentos que eles utilizam é: não, se você faz tudo direitinho, você é salvo. Aí, mas para que peca? É eleito ou não? Então, você vai gerar uma. Sabe o que ele diz? Sabe o que ele diz? Ele diz assim: se você é crente, se você produz o fruto, se você é uma pessoa que tem o fruto, essa é o indicativo de que você é eleito. Esse é o argumento que eles dizem. E eles dividem, eles separam, eles não acreditam no livre-arbítrio. Como é que ele faz, Felipe? O livre agência. Livre agência. Na livre agência, da sua responsabilidade. O que você tem que cuidar da sua fé para que você seja bem sucedido, entendeu? Isso não priva você da sua livre agência. Não, eu escolho ir para os Estados Unidos, não quero ir, eu vou para a África. Você tem liberdade. O que ele diz que a gente não tem é liberdade para escolher a salvação. Você já é eleito desde quando você nasceu. É isso que eles acreditam. Na verdade, é porque existe. Mas existem camadas também. Existem camadas também. Os magistrados falam que está respeitado, inclusive, todas as nossas ações. É tipo assim, gente, é um paradoxo. Mas não é todo calvinista. É tipo assim, Deus já determinou tudo que você vai fazer, mas de alguma forma você é responsável. Mas não é todos que pensam assim, não. Tem as vertentes, né? Lapsariano, essas coisas. Tudo lapsariano. Amém, irmãos? Amém. Vamos lanchar? Um assunto não tão digestivo. Deu fome? Deu fome? O assunto realmente é esse dele. Esse assunto deu fome. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Até a próxima segunda-feira. Romanos 10. Continuação do assunto. 10 e 11. Aí ele vai. Verdade. Está procurando. Vocês querem unir 10 e 11? Não, né? Vai só 10 e depois 11 também, né? Se vocês quiserem, se vocês acharem pertinente, Mas eu acredito que vai ficar pesado, né? um pouco pesado. Então pronto, então vamos só o 10. Porque Finalizei para mim. são versículos muito extensos que a gente precisa dar um certo tempo para isso. Porque, por exemplo, a gente tratou da questão dessa eleição em contexto passado de Israel. Você vai ver que o 10. Apertar no X? Vou apertar no X. Pode ser que eu faço aqui. Mas é no X mesmo. Esse contexto do capítulo 9 remete ao tempo passado de Israel. O 10 você vai ver que é o tempo presente da época de Paulo. Depois vai tratar